E aqui uma pessoa notou que certas brumas aparecem nos dias secos, quando não há razão para estas brumas estarem presentes. Algumas brumas aparecem para velar certas operações que as naves fazem no plano físico. Há certas operações de transmutação que não devem ser vistas, não devem ser notadas. Então se cria uma bruma que encobre tudo, no caso das naves terem que se materializar. E uma pessoa diz que não sabe qual é o caminho, que não tem uma pessoa para indicá-lo e que ela precisa de um instrutor que lhe fique indicando o caminho. Olha, o pensamento do dia hoje é muito explícito nesse sentido. O pensamento do dia diz que a fé é luminosa por si, não pede explicações e nem esclarecimentos. A fé toma o ser por inteiro e o faz avançar no escuro. Nós não precisamos que ninguém diga qual é o nosso caminho. Nós vamos entrando neste assunto com uma pessoa, em último caso, só quando não tem outra forma, só quando não tem como não entrar. Mas é pela fé que a pessoa deve andar, é pela fé que a pessoa deve caminhar. E na fé ela vai mais rapidamente do que se conhecesse o trajeto. Isto é, a fé alimenta, ilumina, faz avançar, vence todas as circunstâncias e pela fé nós não precisamos saber nada. São os curiosos, os superficiais, os mentais que querem saber qual é o caminho que devem fazer. Isto pode haver muitos enganos nestas buscas. A mente é um engano em si nesses casos. Então, é preciso que nós estejamos voltados para o aprimoramento interior, estejamos voltados para dentro, pacientemente, para que comecemos a sentir esta fé, comecemos a perceber esta fé. Porque quando esta fé começa a se fazer presente, não há necessidade de saber nada. Pela fé nós vamos e vamos chegar onde temos que chegar, pela fé, quando é uma fé verdadeira. E ela no caminho nos alimenta, não nos deixa parar, nos ilumina momento por momento. É pela fé que se caminha. Nem sempre é saber onde é que estamos pisando. Porque este assunto de nós pensarmos que sabemos onde estamos indo, isto é uma ilusão porque ninguém sabe. Realmente, se nós caminharmos na fé, aí estamos seguros, mas sentindo realmente esta fé e tendo esta fé presente. E ela nos guia, nos ilumina, nos informa, nos alimenta, enfim, a fé é tudo isto, porque é uma energia da alma, é uma parte da alma que está presente e nela nós não temos que ter nenhum receio. Uma pessoa diz: estou em um grupo espiritual há tanto tempo e ainda não consegui os resultados que buscava na transformação da minha personalidade. No livro A Cura da Humanidade está a resposta para esta pergunta. Lá se diz que quando um aspirante espiritual que busca a senda interior, que busca o caminho interior, ingressa numa vida grupal evolutiva, que nem mesmo o ambiente todo voltado para esta meta, nem mesmo a força do grupo promove a transformação imediata destas forças que o impedem de chegar aonde quer. Então, nós temos muitas forças contrárias em nós. E o fato de estarmos em um grupo, o fato de estarmos num caminho, isto não é absolutamente garantia que se vá caminhar rápido, porque há um processo de transmutação destas forças, há um processo de transformação destas forças.
Muitas vezes nós estamos conscientemente no caminho, estamos até em um grupo espiritual e lidamos com certas coisas que não desaparecem de imediato, não se resolvem a curto prazo. Nós temos muitas forças instintivas e emocionais que canalizam e se concentram na alimentação, por exemplo. E temos outras forças emocionais mais sutis e forças mentais e os nossos desejos de autorrealização, essas ambições pessoais, essas ilusões. Isto se canaliza para as atividades externas. Então, em um grupo espiritual, o campo da alimentação e o campo das atividades externas são verdadeiros repositórios de forças instintivas, de forças emocionais, de forças mentais e de desejos de autorrealização de todas as pessoas. Então, nesses processos da alimentação e das atividades externas, é nesses processos dos grupos espirituais que essas forças vão sendo transformadas, que essas forças vão sendo transmutadas. Agora, há um certo tipo de força mental, há um certo tipo de problema mental e de dificuldade mental que não pode ser canalizada para alimentação e nem pode ser canalizada para atividade externa. Os trabalhos, atividade externa, as tarefas podem resolver muitos problemas instintivos, emocionais e alguns mentais, podem resolver problemas de autorrealização, pode, mas certas coisas mentais não se resolvem nem na alimentação e nem nas atividades. Certas coisas mentais, isto é, para nós transcendermos o plano mental, para nós transcendermos certas questões mentais, nós teríamos que receber impulsos de níveis mais elevados. Então, num grupo, nós não temos que cuidar só da alimentação e só das tarefas. Nós cuidamos da alimentação e das tarefas porque sabemos que isso são os caminhos para certas coisas emocionais, instintivas e mentais serem resolvidas nas pessoas. E muitos problemas de autorrealização que eles têm também serem resolvidos, serem absorvidos e serem transformados. Mas certas coisas mentais requerem outros impulsos. Certas coisas mentais requerem uma energia mais interna que flua sobre o consciente da pessoa, e isto é muito mais demorado. Isto precisa um prazo maior para acontecer. Então, nós temos que, para estar superando esses estágios mentais no qual nós nos encontramos quando entramos em um grupo espiritual, aí nós dependemos deste fluir de um impulso interno, dependemos de uma cura interna e dependemos de uma realização interna mesmo para haver uma mudança aí. Então, é preciso que a gente tenha esta permanente invocação desta energia interior, que se tenha esta permanente oração, para que de dentro vá havendo este trabalho de nós transcendermos a mente e de transcendermos estes assuntos mentais. E aqui uma pessoa diz que um conhecido dela mudou muito quando despertou para o caminho e que as pessoas do seu ambiente estão estranhando muito isto e que não estão se adaptando à nova pessoa que está surgindo. Por mais que um indivíduo que desperte queira se manter na mesma postura que ele sempre teve, ele não consegue. A postura de um indivíduo desperto não é a mesma de uma pessoa comum que ainda não despertou para certas coisas. A abertura para certos níveis internos de consciência nosso produzem um encontro nosso até
consciente com a própria essência, e isso traz transformações que nós não podemos segurar, nós não podemos impedir que elas fluam e que elas aconteçam. Porém, quando isto é feito de maneira sadia, quando nós estamos realmente entrando em contato com a nossa essência e o nosso temperamento está mudando, as nossas atitudes estão mudando, isto acontece de uma forma que a gente não tenha que se desgastar nas situações. Então, estas pessoas que se desgastam nas situações e dizem que é porque estão encontrando a essência interna, isto não é assim, isto é um engano, isto é uma ilusão. O nosso temperamento e as nossas atitudes mudam realmente quando vamos encontrando a nossa parte interna. Mas mudam para melhor, não mudam causando atritos aqui fora, não mudam causando reações aqui fora. Então, não é verdade que o aprofundamento do ser vai fazer com que ele cause atritos aqui fora. É o contrário. Este que causa atrito está precisando de ajuda, porque o encontro com a essência interna muda a nossa atitude, muda o nosso temperamento, muda o nosso modo de ser, mas não no campo de provocar atrito e não no campo de viver em reação e em conflito, mas muda no campo da harmonia. Nós vamos nos tornando harmoniosos, vamos nos tornando equilibrados e não o contrário. Agora, quando nós vamos nos aproximando desta essência interna, quando nós vamos encontrando este nível de segurança em nós, nós sabemos que tudo aquilo que nós estamos aptos para fazer, tudo aquilo que nós conhecemos, todas as aptidões que nós temos, que isto tudo para nós não basta mais. Então, à medida que nós vamos encontrando a nossa essência interna, nós não vamos confirmando as aptidões que nós tínhamos, as coisas que nós conhecíamos e como nós éramos, mas nós sentimos necessidade de ter uma transformação interior, porque o jeito de nós sermos não nos satisfaz mais. Não precisa que ninguém venha dizer para nós que nós temos que mudar, porque quando nós estamos encontrando esta essência interna, nós vemos isto naturalmente. Naturalmente nós vemos que o nosso jeito não serve mais. Isto é muito natural. E aí nós temos então que estar voltados para um novo modo de ser, para um novo modo de reagir, um novo modo de atuar. Isto é o estímulo que nós vamos tendo de dentro para fora. Nós sentimos grande necessidade de obedecer. Enquanto nós vivíamos superficialmente, enquanto nós vivíamos segundo as forças da nossa personalidade, a nossa tendência era ir fazendo, era ir mandando, era ir inventando, criando e ir em frente. À medida que nós vamos tocando esta essência, que vamos encontrando esta essência, nós vamos tendo uma necessidade de obedecer a alguma coisa, de não sermos mais como éramos. Nós estamos sentindo livre, liberdade, estamos nos sentindo soltos, mas temos uma necessidade profunda de obediência. Temos uma necessidade profunda de ter algo que nos dê uma referência, de ter algo que nos guie, mas isto em tudo. E à medida que nós vamos tendo esse contato, à medida que vamos sentindo isto, mais necessidade temos de sermos conduzidos, de sermos guiados. E aí espera-se que a gente volte isto para dentro e que espere isso de dentro de nós e que a gente espere isto de uma guiança interior. Aí nós temos também uma grande necessidade de termos contatos com coisas superiores, de termos contatos com outras formas de ser, outras formas de vida, que já sabemos que existe. Então temos muita necessidade de ter esses contatos, temos muita necessidade de ter isto em volta de nós, de ter isto na nossa aura,
ou de nós estarmos na aura destas coisas. E isso vai nos transformando visivelmente. Isto vai transformando toda a nossa atitude externa aqui. Nós teríamos que dar ênfase na existência desses mundos superiores, desses seres superiores, dar ênfase a isto e não ficarmos só na superfície das coisas, como estávamos até agora. Como isto tudo é onipresente, como esses mundos são onipresentes, como essas energias são onipresentes, estas entidades, estas hierarquias são onipresentes, basta que nós tenhamos isto na nossa consciência, na nossa mente, e que tenhamos um desejo de nos aproximar disto, então isto vai acontecendo, vai nos permeando e esta necessidade vai sendo suprida. E existe uma possibilidade de nós estarmos em comunhão com estas coisas, existe a possibilidade de nós termos essas coisas presentes o tempo todo, e à medida que fazemos este exercício de ter estas coisas presentes, de nos reportarmos a estas coisas, de ficarmos tomando estas referências para a nossa vida, para nosso ser, para as nossas ações, é à medida que vamos buscando essas referências que isto vai então se aproximando, isto vai então nos permeando e nós vamos até sentindo em muitos momentos a presença destas coisas. E quem é tocado por esses impulsos, quem entra neste tipo de vida, exprime padrões completamente diferentes da civilização vigente, da vida normal das pessoas, porque nós vamos recebendo como que uma síntese de tudo o que foi conseguido já pela humanidade, de tudo que a humanidade já conseguiu resolver. Isto se sintetiza continuamente e nós vamos recebendo esta síntese. Então é como nós fôssemos vivendo com segurança, porque por um lado nós vivemos com base na síntese de tudo que já foi vivido. Então é como se nós estivéssemos pisando em um chão conhecido. Isto vem com esta atitude de obediência, com esta atitude de estar buscando uma referência superior para nossas ações, para as nossas atitudes e tudo isto. Então, nós começamos a receber a síntese de tudo o que já foi trabalhado neste sentido pela humanidade. Mas isto seria nós ficarmos num plano conhecido. Mas nós precisamos receber esta síntese porque a humanidade tem uma experiência. Os nossos antepassados fizeram uma experiência, viveram experiências. E nós podemos receber a síntese dessa experiência continuamente, mas não para ficarmos nisso, não para ficarmos aí. E essa então busca, através da obediência, esta busca de uma consciência superior, de uma ajuda superior, esta busca de encontrar um referencial fora do âmbito aonde a gente se encontra, da civilização, do tipo de vida que a gente faz, além de nós irmos recebendo esta síntese de tudo que a humanidade já desenvolveu, de tudo que a humanidade aprendeu, graus desta síntese, gotas desta síntese, mas que são muito importantes para nós nos sentirmos seguros num terreno percorrido, numa coisa que sabemos que leva a algo. Ao mesmo tempo, nós vamos recebendo coisas novas, nós vamos recebendo impulsos novos. Então não tem perigo que uma pessoa fique desajustada. Não tem perigo que uma pessoa que está realmente buscando e conseguindo uma interiorização, não tem perigo que ela entre em conflito com nada. Porque ela está recebendo não só o novo, ela está recebendo não só o que ela não tinha, ou que ela não conhece. Ela não está sendo posta somente num desenvolvimento novo. Ao mesmo tempo, ela está recebendo a síntese de tudo o que todos já viveram. Então, é como se você recebesse o novo, você recebesse a luz para caminhar, mas você recebesse a habilidade para tratar
os outros como eles são, porque você recebe a síntese do que você já foi. Então, este processo é muito harmonioso. Este processo não é desajustado. E quem fica desajustado quando está no caminho espiritual é porque não está realmente no caminho corretamente. Está vivendo das suas ilusões, mas não no caminho. Porque no caminho nós recebemos o tempo todo a forma, a síntese de lidar com as coisas antigas, velhas, atuais, com isto que está aí. Nós recebemos a capacidade de lidar com isto, mas ao mesmo tempo recebemos o novo. Digamos que a gente esteja numa situação dessas vivenciais e que a gente não tenha recordação de como se lida com isto, mas já lidou com isto em alguma vida. A gente não tem a informação de como manejar certas forças em certas situações. Mas aqui nós recebemos a síntese daquilo. Nós recebemos a síntese do conhecido para poder aplicar ali. Mas isto não é desligado do novo. O novo que deve estar sempre sendo introjetado ali. O novo que deve estar sempre presente, porque senão nós ficaríamos repetindo só situações passadas. Ficaríamos repetindo experiências anteriores. Não. Nós temos habilidade para lidar com coisas normais, recebemos habilidade para lidar com coisas cansativas, recebemos a força para estar naquilo que é necessário estar, porém não velho ali dentro. Recebemos a forma de estar ali, lidando com aquilo sem criar conflitos, porém introduzindo ali uma coisa nova, que vai sendo dada a nós à medida que vai sendo trazida esta síntese do passado, que nós precisamos ter presente e que nem sempre temos. Então, quando nós recebemos esta síntese do passado, para lidar com certas coisas corretamente, sem criar desequilíbrios com quem eventualmente está vivendo estas coisas passadas ainda, porque há pessoas que ainda vivem no tempo da Atlântida. Há pessoas que têm certas reações que são do tempo da Atlântida, que são do tempo que viviam como guerreiros. Então, isto está presente e nós precisamos, nesses momentos, receber a forma de lidar com isto. Se nós já passamos por isto, se já resolvemos estas coisas em alguma vida, nós temos em algum lugar nosso a forma de lidar com isto. E recebemos esta síntese, mas recebemos o novo também. Recebemos a energia nova para colocar ali. Então, essa situação já conseguida, já alcançada numa vida anterior, isto pode vir ao nosso auxílio, isto pode vir ao nosso alcance, mesmo que não sejam situações que nós nesta vida manifestamos, mas nós temos isto em arquivo de vidas passadas. Então isto vem para o nosso conhecimento naquela hora, junto com o novo. É isto que nós temos que ter presente. Mesmo quando a gente lide com uma situação tradicional, da maneira tradicional como temos que lidar, senão entramos em conflito com tudo e não fazemos nada. Então nós temos que lidar de forma tradicional com certas situações tradicionais, mas ali temos que introjetar o novo, ali temos que fazer alguma coisa para contribuir para que aquilo mude de ponto. E isto nós conseguimos com a presença de tudo isto que almejamos, não? De tudo isto que estamos buscando. E que fazer, pergunta uma pessoa, diante do que assistimos no mundo hoje? Que fazer diante do que acontece em volta de nós? Bem, o conhecimento que nós temos não é só para nós. Se nós sabemos lidar com alguma coisa, isto não é só para nós, não é para nós guardarmos para nós. Então, isto é para ser aplicado num momento de necessidade. E nós podemos sempre estar ativos, e podemos sempre estar como construtores, ou como pedreiros, ou como carpinteiros, ou como artífices em certas situações, colocando ali o nosso conhecimento. Então, no mundo de hoje,
mesmo que a gente saiba que isto não vai se resolver aqui na Terra de uma forma terrestre com os elementos da Terra, mesmo assim, nós temos sempre algo a contribuir ali. E se nós temos este conhecimento, nós não podemos nos omitir de colocar este conhecimento ali. Nós não podemos nos omitir de usar esse conhecimento em determinadas situações. Esse trabalho que é feito na Terra, ou este trabalho que deve ser realizado na Terra, este trabalho precisa de todos. Este trabalho precisa de todos os componentes. Então, se nós temos em mente este trabalho, se nós temos em mente o trabalho que deve ser realizado na Terra, o trabalho que a hierarquia, que as forças do progresso, que as forças evolutivas estão fazendo na Terra, se nós temos em mente este trabalho, nós temos que aplicar o nosso conhecimento nisto também e não guardar este conhecimento só para nós. Se nós temos isto presente, nós vamos ver que em muitas situações e que em muitos momentos o nosso conhecimento é útil ali. E nós temos que rejeitar o medo de fazer isto. Porque nós temos muito preconceito, nós temos muitas formas de ser e que são muito válidas, e que nós temos mesmo que ter estas formas. Mas mesmo a forma discreta de ser, mesmo esta forma correta de ser, de não se intrometer, de não agir fora de lugar, isto tudo é perfeitamente válido, é perfeitamente necessário. Agora, isso tudo não exclui que você coloque o seu conhecimento naquilo que está acontecendo, que você entre com a sua parte melhor naquilo que estiver anunciado ali ao seu redor e que veja que precisa da sua presença. Porque se nós nos omitirmos nisto, nós vamos tendo as portas fechadas para novos conhecimentos. Nós não temos que nos omitir nas coisas. Nós temos que manter a habilidade para lidar com as situações, temos que manter a discrição, temos que manter o silêncio, todas essas qualidades que se sabem. Mas omitir aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós somos capazes de realizar numa realização grupal, na realização humana, aqui na Terra, isto é uma atitude que vai nos levar a muitas limitações. E se nós temos receio disto, se nós temos medo disto, então nós vamos fechar a porta para muitas realizações que eventualmente contam com a nossa participação e que realmente necessitam da nossa ação. E a nossa ação vai perdendo força, vai perdendo conteúdo, a nossa ação vai perdendo energia. Enfim, a nossa ação não é para ser negada, não é para ser obstruída. A nossa ação não é para ficar guardada só para nós, mas nós termos isto presente e termos esta disposição para aplicarmos esta ação, para agirmos em benefício de uma coisa, de algo que está ali pedindo para ser feito. Aqui pergunta-se o que nós dispomos para dar esta ajuda? O que nós dispomos conscientemente para fazer isto? Bem, nós dispomos de conhecimento, de consciência, dispomos de trabalho, mas isto não basta. A nossa consciência, o nosso conhecimento, isto só não basta. Porque isto pode estar mal aplicado, isto pode estar colocado numa direção errada, isto pode estar numa dose errada. Então, isto não basta. Você ter o conhecimento, a experiência, o trabalho, tudo coisas que você tem que dar, que você deve dar. Mas nós precisamos também de uma base invisível que nós não conhecemos. Então eu posso, para lidar com uma situação, saber com que experiência eu conto, saber com que força eu conto, saber que experiência eu tenho para entrar naquilo e colaborar naquilo.
Mas eu não devo estar contando só com isto, porque isto não basta. E isto pode entrar ali e produzir um verdadeiro desastre. Porque eu não conto só com isto, eu não conto só com a minha experiência, com aquilo que eu sei e com aquele que é o meu trabalho, as minhas forças. Eu conto principalmente com uma base invisível que está dentro de mim e que eu tenho que invocar, tenho que chamar naquela hora para que ela se una àquilo que eu estou fazendo conscientemente. Então eu tenho um trabalho consciente, mas tenho um trabalho também que vem do invisível no meu ser. É um trabalho que vem do meu inconsciente. Eu tenho que invocar aquilo para aquilo trabalhar junto. Aquilo que eu faço conscientemente, aquilo é a minha experiência. Aquilo é o que eu sei e aquilo é a minha forma de trabalhar. Mas esta coisa invisível que eu invoco, esta capacidade inconsciente que eu invoco, isto não vem só de mim. Mas isto vem daquela força que move, vem daquela força que age toda a vida material, que nós chamamos de força do mundo ou de mãe do mundo. Então nós devíamos estar sempre com isto presente, sempre invocando esta força, sempre invocando esta força que neste mundo, neste planeta, lida com as coisas materiais. Isto não é só força nossa. Isto é uma força planetária. Isto é uma força do mundo, que o mundo contém esta força. E nós temos que invocar esta força, para que esta força, esta capacidade de lidar com forças materiais, que não é nossa capacidade, mas que é do planeta, é do mundo, nós temos que invocar isto e deixar que isto se una com o nosso trabalho e com a nossa capacidade. E quando nós agimos em sã consciência e em benefício do mundo, quando nós estamos a serviço, nós estamos realmente a serviço quando não estamos ali só com as nossas forças, só com as nossas capacidades. Aqui está faltando o principal, que é esta força do mundo, esta experiência do mundo em lidar com estas coisas externas, com estas coisas materiais. Eu estou aqui falando da mãe do mundo, isto que se transformou para uma figura para muitas criaturas, para muitas pessoas, mas que não é uma figura, não é uma criatura. Isto é realmente uma força, isto é realmente algo que existe no planeta e que é a força de tudo que se realiza materialmente. Claro que nós não podemos ter esta força total conosco, porque não comportamos esta força. Mas quando nós invocamos isto, quando nós invocamos esse lado invisível do nosso ser, este lado invisível de toda esta capacidade nossa, aí, junto com isto, vem uma parte desta força que lida com as coisas materiais do mundo. Então, claro que a minha experiência não basta, o meu trabalho não basta, a minha consciência não basta para lidar com coisas que são maiores do que um indivíduo. E situações que são às vezes maiores do que aquelas situações que um indivíduo pode criar ou que um indivíduo pode comportar. Mas nós podemos estar atentos para esta capacidade que o planeta, que o mundo tem, para esta capacidade que a vida tem de lidar com as coisas materiais, de lidar com a matéria, com as situações todas. Nós temos que ter isto presente para recebermos um pouco desta força. E aí vamos ver, vamos perceber que dentro da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade pessoal, da nossa força de trabalho, que não basta para certas situações. Aqui tem que entrar outra coisa, aqui tem que entrar outra força, que não é nossa, mas que vem desta força do mundo. Antigamente se tinha muita devoção por isto. E para que as pessoas dirigissem a sua devoção para isto, para esta grande força, se criou este nome Mãe do Mundo. Até grandes seres encarnaram e aqui representaram o papel de Mãe do Mundo. Tudo isso nós sabemos, porque precisávamos não desta referência.
Mas esses grandes seres estão rareando atualmente, não estão mais descendo assim facilmente para encarnar aqui como mãe do mundo. Isso está muito econômico neste momento, porque tudo isso está sendo passado para o mundo interno, está sendo passado para os planos internos. Então nós temos que não perder esta ligação, temos que estar com isto presente, porque isso está aí nos planos internos. Esta força que lida com a matéria, esta força que lida com as coisas materiais, essas forças que são a coisa material, mas a coisa material que está buscando a perfeição, representa a perfeição da matéria, nós temos que ter isto presente. Mesmo que não temos uma figura aqui representando isto, mesmo que não tenhamos um ser encarnado se dizendo mãe do mundo aqui entre nós, não é necessário isto. Isto existe independentemente de estar manifestado aqui. E nós não temos que esquecer disto ao lidarmos com as coisas materiais, ao lidarmos com os trabalhos, ao lidarmos com as tarefas. Nós não somos suficientes diante de nenhuma tarefa material. Nós, para sermos suficientes, para cumprirmos uma tarefa, para desenvolvermos realmente uma tarefa, para não ficarmos completamente desapontados da forma como nós tratamos as tarefas, porque nós temos consciência que não somos suficientes. Quem é que não tem consciência? Só um doente. Acha que ele é suficiente naquela tarefa que ele está desempenhando. Então, nós não somos mesmo suficientes para as tarefas que desempenhamos. Então nós temos que contar, nós temos que apelar, temos que estar abertos por esta força geral aqui no planeta que lida com as coisas materiais. Nós temos que estar abertos para esta mãe, para esta realidade. Temos que estar contando com isto, contando com este suprimento, porque esta coisa, esta coisa perfeita, esta energia enorme que lida com a matéria e que trabalha com a matéria, isto faz chegar até nós um tanto desta capacidade, que é para nós lidarmos com a matéria, não é para nós lidarmos com o céu, não, é para nós lidarmos com a matéria, porque nós precisamos aprender a lidar com a matéria de forma correta, de forma mais perfeita. E isso não encontramos dentro da nossa capacidade, nem dentro da nossa experiência. Porque a matéria é mutável, a matéria está se transformando a cada momento. E nós, para lidarmos com esse material todo do mundo, das coisas, das pessoas, das situações, tudo isso é matéria, né? Isso são coisas materiais. Nós, para lidarmos com isto, precisamos desta matéria total. Precisamos desta entidade total, precisamos desta força que lida com isso, que transforma, que transmuta isto. Isto é muito abstrato para alguns, se não vem aí a figura de uma mulher com aqueles mantos cor-de-rosa, fica muito abstrato, mas nós temos que dispensar estas coisas, porque nós não estamos mais na infância e não estamos mais na adolescência para estas coisas. Nós temos que estar em contato com isto diretamente, realmente. Isso deve estar fazendo parte da nossa vida. Nós temos que estar sentindo esta força que trabalha a matéria, ou esta mãe do mundo, como vocês queiram chamar. Vocês têm que estar lidando com isto, percebendo que isso está mexendo com você, que isso está te transformando e que isso está entrando nas coisas que você precisa realizar. Nós temos que ter a capacidade de sermos humildes. Nós temos que ter aquela clareza de que não somos suficientes para nada e que precisamos de ajuda de todos os tipos. Nós precisamos ter isto muito presente, porque é aí que entra esta força. É aí que entra esta força planetária que nós não temos, não dispomos ainda. É aí que entra, é nesta situação de humildade, é nesta situação em que nós estamos nos transformando, estamos negando aquilo que são os nossos impulsos, as nossas emoções, a nossa mente. É aí que entra esta força.
É aí que entra esta nova capacidade de nós lidarmos com as coisas corretamente. Então, nós somos compostos da nossa capacidade, da nossa experiência, atitude, da nossa decisão em servir, mas sem esta força que vem do próprio planeta, ao ele lidar com a matéria e dele evoluir dentro da matéria, sem nós estarmos em contato com isto, nós não temos a mínima condição para desenvolver certas coisas necessárias nesses momentos que estamos atravessando. Não há nenhuma situação grupal, não há nenhuma situação coletiva, crítica ou caótica desta etapa que nós estamos vivendo que nós possamos resolver só com as nossas forças. Nenhuma. Nem situações domésticas. Se vocês encontrarem nas suas casas confusões domésticas, que são todas coisas materiais, né? Vocês sozinhos não resolvem aquilo. Não há possibilidade de resolver aquilo sozinho. E nenhum outro tipo de coisa material, e nenhum outro tipo de tarefa. Precisa realmente apelar para esta força que lida com a matéria, para esta força que se introduz na matéria e a transforma, para que a gente possa receber um pouco disto, que isto fique mesclado com aquilo que nós dispomos para trabalhar e para servir, e que aí a nossa atuação seja um pouco mais completa, seja um pouco mais favorável. Então, quando vemos que não estamos suprindo, porque isso a gente vê a qualquer momento, quando vemos que não estamos suprindo, quando vemos que não estamos ali resolvendo, isto é assim mesmo. Isto é o sinal para você apelar para esta força. O eu interno tem consciência destas coisas. O eu interno tem consciência destas forças que resolvem o mundo, que conduzem o mundo, que são a mãe deste mundo. O eu superior tem consciência disto. E nós temos que apelar para isso, temos que contar com isto, porque isto vem fazer parte de nós, para nós suprirmos um pouco mais. E aí, esta mesma mãe, esta mesma força planetária, esta mesma entidade, vai suprir, além daquilo que pode passar para nós, que nós podemos suportar, além disto, esta força vai apresentar tudo aquilo que nós não podemos suportar e não podemos receber de outras formas, através de outros ou através de outras circunstâncias, mas ali forma-se uma conjuntura em que finalmente a tarefa é realizada. E quando a tarefa é realizada e você vê a tarefa realizada, aí você se reafirma como um devoto de todas estas forças, de todas essas energias, porque viu que se dependesse só de você, aquilo seria uma parte da coisa. E talvez nem a parte melhor. Então ali você reconhece isto, você vê isto, e aí você vai ampliando a sua ação. A sua ação vai se ampliando, não é quando você desenvolve sozinho. A sua ação vai ampliando, você vai ficando amplo, você vai ficando mais ativo, no sentido global, no sentido grupal, no sentido geral. Você vai ficando mais ativo, é quando você se relaciona com esta força, quando você conta com esta força, quando você já abriu o caminho para esta força e esta força está em contato com seu ser. E claro que se nós tivéssemos isso presente, se não esquecêssemos disso, estivéssemos isso sempre presente, tudo o que fazemos, todas as nossas tarefas, tudo estaria num outro ponto, estaria num outro nível de qualidade. Agora não adianta ir buscar qualidade dentro do próprio poço somente. A qualidade para as coisas do mundo, para as coisas externas, a qualidade para aquilo que são as tarefas planetárias, ou as tarefas grupais, ou as tarefas de importância para o plano evolutivo, nós literalmente não bastamos. E este sentido de insuficiência, isto é a mola que nós temos para buscarmos esta força.
Porque esta força deve se introduzir em nós também, dentro de uma certa proporção, e nós temos que conviver com esta força. Nós temos que ter consciência desta força. Nós temos que estar unidos a esta força planetária, para podermos ir resolvendo a nossa parte nesses grandes problemas do planeta, nestas grandes questões do planeta.